Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92.984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. Segue lá, @Mano Dal Ponte com E no final, 92 Rock Pop no Instagram e acessa o site da 92, 92rockpop.com.br. Você vai conferir todas as entrevistas do Mano Dal Ponte, sem ofensas, né? De manhã cedo, todo o material tá na hora. Manu tá fazendo um trabalho incrível, colocando no site. Então, tem muita informação. O nosso turbão, tem dica do Dino, tem muita coisa legal. Beleza? Acessa lá, tá bom? 92rockpop.com.br. Beleza? E o cara que tá aqui é Bruxo, um grande irmão, consultor em gestão de processos. A gente fala sobre transformação digital, inteligência artificial. A gente fala de consultoria de empresa, de negócio. Piero Garcia. E o que me deixa mais feliz é que ele é um grande fã da 92. Isso me deixa mais feliz ainda. Meu irmão, que prazer te receber, tudo bem? Boa tarde, Mano, boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente a 92 foi a rádio que me fez voltar a ouvir música. Bom, que bom, cara. Esse slogan nunca funcionou tão bem pra ti, então. Exatamente. Você fala que esse slogan virou verdade? Pra mim virou verdade. Eu nunca vi uma empresa com um slogan tão forte, tão assertivo nesse sentido. Sabe que ele não criou isso aí, né? Foi um ouvinte que mandou pra nós um dia. Porque é verdade, né? Não, é verdade, ele mandou, cara, vocês são a rádio que me fizeram voltar a ouvir rádio. Eu falei, peraí, tem um negócio legal nessa história aí. Que é uma rádio que fala a nossa voz também, né, mano? A música que toca aqui é a música que tá na minha playlist. Bom. Então a gente acorda de manhã cedo ouvindo, a sensação que eu tenho às vezes é que eu tô ouvindo a minha própria playlist, né? Bom, então cara, só músicas de alto nível mesmo. Tá, me diz uma coisa, você é consultor. Consultor. Mas quando você fala consultor, Piero, consultor por consultor não diz nada. Exatamente. É igual você falar em qualidade por qualidade não diz nada, né? O que é esse consultor? Mano, assim, é até um termo pejorativo, né? Porque a consultoria hoje ela não é uma atividade regulamentada, né? Não é? Não sabia, pô. A gente reclama das regulamentações das coisas, mas hoje qualquer um pode ser consultor, né? Então, se tu tens um CNPJ de prestação de serviço, né? Tu se autodenomina consultor e vai fazer consultoria, né? Tendo mercado, como hoje tem, né? Tem demandas organizacionais muito grandes para os mais variados segmentos e determinados temas, né? Já se torna ser consultor. Tá, mas o consultor, numa essência, ele é um cara que resolve problemas. Exatamente. É isso. Exatamente. Para explicar para minha filha o que eu faço, né? Profissionalmente, eu digo para ela que eu sou um médico de empresas. Quando uma empresa tem uma dor, tem um problema, né? Ela chama um consultor para poder ajudar a resolver esse problema. É a mesma coisa quando a gente tem uma dor, um problema de saúde, a gente vai aonde? A gente vai no médico. Tá, mas vem cá, mas ser consultor de empresas pode ser muito amplo, né? Você resolver problemas, mas você resolve problemas da onde até onde? Isso é muito importante, né, mano? Até porque, assim, né? Dentro de uma empresa existem vários, né? Órgãos, né? Vários departamentos. Eu faço sempre a analogia que uma empresa é uma organização viva, né? Então, o coração, ele é um departamento, o sistema financeiro, o sistema circular, né? De circulação, ele é outro. E a empresa tem os setores, tem vendas, tem financeiros, tem RH, né? Tem compras, né? E tem a área de processos, né? Que o processo nada mais é do que o fluxo operacional das atividades que acontecem dentro da empresa. E aí onde eu atuo? Eu não sou especializado em um tema, em uma área específica, né? Eu trabalho no background dessas operações. Então, mas você fala gestão de processo, cara. Quando você fala isso, a impressão que eu tenho é que você só trabalha para grandes empresas. Não. Fazer gestão de processo no mercadinho não dá. Cara, tudo que a gente faz, até na nossa vida, ele é processo. O ato de respirar, ele é processo. Por quê? Porque a gente tem uma entrada, que é o oxigênio, né, que a gente fala que é o requisito de entrada, né, que é a inspiração. Ele entra no pulmão, faz todo o processamento desse oxigênio e quando devolve, né, através para expelir esse oxigênio, devolve o gás carbônico, eles têm um resultado. Então, tudo que a gente faz é processo. Essa entrevista é um processo, né? Um curso, ele é um processo. Um atendimento a cliente, ele é um processo. Por quê? Porque o processo, ele é uma sequência lógica de atividades executada por pessoas ou por tecnologia, né? Que gera resultado planejado. Qual é esse resultado planejado?
né? Então, cada operação, se a gente vai fazer um churrasco, né? A gente tem lá o resultado. O que eu quero? Reunir com o pessoal, fazer uma carne no ponto que eu quero, tomar uma bebida, uma cerveja, um vinho, né? No meu paladar e tal. Então, esse é o meu planejamento. Isso eu espero que aconteça. E quando a gente faz uma venda, né? Muitas vezes a empresa ela não tem esse requisito de saída definido, né? Muitas vezes a venda é feita, mas o contrato não é assinado. Tá. Por quê? Porque o requisito de entrega não é a venda, é o contrato assinado. É o processo. É o processo. E aí isso não está definido, mano. E aí quando chega no final do processo, a venda não acontece, a entrega do produto não acontece porque o contrato não está assinado. E aí tu tem uma ruptura de processo. Tá, entendi. Isso tem a ver com burocratização de processos ou não? Não. Burocratizar é uma forma de você destruí-los, né? Burocratizar, eu tenho um contrato assinado, eu tenho que pedir a assinatura do gerente comercial, do diretor, do presidente, da sogra, da mãe. Isso é burocracia. Tá. Processos são os requisitos de entrada e saída, são as regras que precisam ser cumpridas, né, para aquela atividade ser validada. Então não adianta eu ter um contrato sem assinatura. Não adianta ter um cheque sem ele ter assinado. Tá. Então, a assinatura é um requisito de validação daquele resultado daquela atividade que foi executada. A gente tá conversando fora ali, cara, sei lá, já tive empresa, já tive agência e tal, e a gente dizia na agência que vender, qualquer idiota vende. A gente fala isso aí, vender qualquer idiota vende. Agora, vender, fechar um bom negócio, entregar, produzir, cobrar o cliente, ter pós-venda, sabe assim, o conjunto da venda não é só vender, cara. Não é só chegar lá e vender, entende? Como é que você entende isso como consultor? É uma sequência, né, mano? Né? Então não adianta a gente gerar um volume muito grande de negócios, de vendas, e se a estrutura posterior não conseguir assimilar e dar vazão nesses pedidos. Então, essa conexão entre as áreas, entre os processos, elas precisam estar bem encaixadas. Tá? Imagina uma tubulação de hidráulica. Tá? No momento que junta um cano com o outro, se ele tiver algum vazamento, alguma goteira ali, a gente tem perdas, tem rupturas, né? Tem falhas de processo. Tá? E a operação é da mesma forma. Então, toda essa sequência, essa cadeia produtiva, essa cadeia de setores, elas precisam estar conectados. E no momento em que tu consegue juntar essas conexões, consegue alinhar esses pontos, né, a comunicação flui. Tá? Eu já peguei empresas, já tive projetos em que o diretor da empresa me ligou assim: Piero, tô com um problema de comunicação. Falei, cara, então vem aí, vou te indicar agências e tal. Não, mas é interno e tal. É interno, que cara, é o pior problema. É o problema. Então então vamos alinhar os processos. Então essa sequência lógica, mano, ela vai dar fluidez na operação. E muitas vezes o volume de entrada de pedidos, né, não é condizente com o volume de saída. Tá. E aí tu vende mais, entrega menos e naturalmente o cliente fica satisfeito. Ô Piero, mas eu sei que no meio dessa história, e principalmente aqui na região, nós temos empresas que cresceram muito, né, em pouco tempo, em muito tempo, empresas familiares, empresas que cresceram sem processos definidos, só foram crescendo. E cresceram muito, só que o cara realmente não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, e chega uma hora que parece que a bolha dá uma explodida, né? E ele se perde. Esse cara é o cara ideal para ter um consultor? Mano, eu também já tive empresa durante 8 anos, foi uma grande aprendizado, uma grande lição. E penso que todo empresário deve ter um consultor. Tá? Não tô aqui pra puxar a sardinha pro meu lado, não, mas é porque eu já vivenciei essa dor. Muitas vezes eu sentia isso, eu olhava pra minha estrutura da minha equipe, excelentes profissionais que trabalharam comigo, me ajudaram bastante, só que eu precisava ter uma outra visão do negócio, porque era um negócio que eu de fato não entendia. Então às vezes tu sentar e trocar ideias ou bater um papo com outra pessoa com experiências maiores ou do mesmo segmento que o teu, vai te abrir os olhos. E outra, essa pessoa não tem influência sentimental com o negócio de nenhum tipo. Né? Exatamente. Ele não ama e nem odeia, quer dizer, ele vai ser frio e calculista. Frio e calculista. Como tem que ser. Né? Exatamente. Negócios, eu digo que uma empresa, ela não é uma instituição de caridade. A empresa, ela foi criada, ela tem que dar lucro, né? E a partir do momento que ela dá lucro, o cliente tem que estar satisfeito, né? E o fluxo de caixa tem que estar sadio. Eu costumo dizer que mexer na satisfação do cliente ou mexer no fluxo de caixa da empresa, né, alguma coisa nos processos estão errados. Né? Satisfação do cliente, o que seria? Atraso, concessão de crédito, devolução,
né? Replanejamento financeiro na conta dos boletos, né? Fluxo de caixa, né? Desperdício, retrabalho, hora extra. Então, muitas vezes as empresas, elas usam o subterfúgio da hora extra para suprir a produção que ela não conseguiu dar no dia. Só que ela não está ganhando mais fazendo hora extra. Ela está gastando mais, mas ela não está ganhando mais. Mas mesmo assim, ela usa essa prerrogativa para poder agilizar e entregar o pedido no prazo. Tá, mas olha aqui, num geral, o problema sempre não é culpa do dono? Cara, é um misto. Tá. Pra mim, o dono é sempre culpado, cara. Primeiro que ele é culpado porque ele permite que certas atitudes, né, certos comportamentos e certos profissionais ficam ali dentro. Então ele parte desse princípio, né? Mas o colaborador hoje, a mão de obra, ela tá muito escassa, mano. Né? No sentido de ter, em Santa Catarina nós temos praticamente pleno emprego, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de contratação, né? Nas empresas que eu atendo... Você não vai resolver esse problema, não é você o primeiro que vai resolver, né? Porque isso aí, cara... Faz 2 anos que eu entrevisto empresário, ninguém reclama de imposto. Isso aí o empresário brasileiro se acostumou. Todos eles que vieram aqui reclamam de mão de obra, cara. Mão de obra, tá difícil. Todos, cara. Tá bem difícil. Eu que trabalho em diversas empresas, diversos segmentos, assim, 100% das empresas que eu atendo estão com vagas em aberto. E detalhe, não tem currículo, não chega. Não chega. Caraca, não chega. Tá um momento de desafios. E aí, nesse momento que entra a visão do empreendedor de olhar para sua operação e ver em que momento que ele pode fazer uma transformação digital dentro da operação dele. E aí, mapeando o processo, a gente consegue ser mais assertivo, né? Em que ponto do processo, em que ponto da empresa pode se colocar, às vezes, uma informatização, um sistema informatizado, né? Pode automatizar algumas tarefas. Tá, mas olha só, quando a gente fala desse papo teórico do consultor, parece que ele se distancia muito do empresário. O empresário que está te ouvindo, ele diz que, tá, beleza, esse papo tá muito bonito, é mais um cara falando que vai resolver problema. Efetivamente, né, eu queria que você desse alguns exemplos de alguns problemas que você ajudou a resolver. Uma empresa que eu atendo, a gente tem uma importadora de máquinas e precisa fazer todo um levantamento e uma análise financeira da operação, ver se a operação está sendo saudável, se a documentação que o cliente forneceu, ela é compatível com o modelo de proposta do negócio que foi fechado e tal. Então, quando chega a documentação, a primeira atividade do financeiro é fazer o checklist. Todas as documentações que eu preciso foram entregues pelo cliente. Então, ele tem que pegar uma listinha, porque cada modelo de venda tem uma relação de documentos. E ele confere, faz o checklist ali, o cara crachar se toda a documentação foi entregue. Contrato social, balanço, balancete e tudo mais. Tá? Então, isso é uma atividade. E aí, fora as outras, né? Fazer o cálculo da viabilidade da operação e tudo mais. Ele levava em torno de 2 horas e pouquinho para fazer essa operação por completo. Tá? Identificamos esse ponto, que é um gargalo dentro da liberação do pedido. Tá? E aí, através de inteligência artificial, nós colocamos uma plataforma, uma aplicação de inteligência artificial, que ele anexa todos os documentos dentro dessa plataforma. Ele dá um comando, a inteligência artificial faz a leitura, faz o cálculo, faz análise, né, de crédito, faz análise da análise de crédito, tá? E ao final ele dá o e-mail específico para ele pegar, copiar e colar o e-mail e disparar para os diretores, para os gestores e tal, com o resultado da validação. Caraca, pô. Isso aí em 2-3 minutos ele está fazendo. Ou seja, você maximizou e otimizou muita coisa. Isso aí é dinheiro no bolso do empresário na veia. E não é só o tempo, né? Você tirou o erro humano, o fator de análise pessoal, você tirou um monte de coisa pessoal do meio do negócio. Exatamente. Então, ele passa a ser mais técnico do que sentimental, né? E eu inclusive, eu estava ontem nessa empresa, eu até comentei com ele, com o rapaz que executa, com o ator desse processo. Ainda nós não automatizamos o envio do e-mail. Tá? Porque daí isso é uma automação, né? Fazer de forma automática, né? Mas é o próximo passo. É para fazer, que é a parte mais fácil, talvez. Que é a parte mais fácil. O resto, analisar o documento. Agora me diz uma coisa, todo empresário que está ouvindo a gente, ele quer ouvir uma coisa de você, consultor, que você vai reduzir custo. Ele só quer ouvir isso aí. O resto não, você pode falar o que você quiser. O cara só vai ouvir se você disser assim, ó, nós vamos reduzir o teu custo e aumentar o teu lucro. Só que você não consegue prometer isso para todo mundo
sem realmente um diagnóstico e sem entrar na empresa de verdade. Exatamente, mano. A gente tem bastante consultores aí no mercado prometendo mundos e fundos, e por princípio eu não prometo algo que eu não posso cumprir, né? Por histórico, né? Todos os projetos de consultoria e até na vida profissional como CLT, nosso foco sempre foi a redução de custos, porque existe muito desperdício dentro das empresas. De qualquer varejo, serviço, tem desperdício de tempo ou de matéria-prima e insumos. Só que isso é muito difícil a gente conseguir controlar e contabilizar. Então, no momento que a gente documenta, né, mapeia o processo, fica mais claro a evidência, fica mais claro fazer a análise de onde esses pontos, esses gargalos, eles estão surgindo. E muitas vezes, né, reduzindo um desperdício, né, naturalmente vai sobrar mais dinheiro. Só que no momento que a gente reduz esse desperdício, sobra tempo para ele produzir mais. No momento que ele produz mais, ele vende mais. Então também, ao mesmo tempo que reduz, né, o custo da operação, né, ele tem mais tempo para vender mais e produzir mais. Então, reduz custo, aumenta a lucratividade da empresa, na dúvida, sem dúvida nenhuma. Tá, mas você já entrou em muitas empresas que você teve que sugerir, eu imagino, né, que algumas pessoas fossem desligadas de alguns processos. E muitas dessas pessoas, às vezes, são queridinhas, são amigos, são colaboradores de longa data. Como é que funciona isso pro consultor? É uma situação bem difícil, mano, até porque assim, a minha especialidade é analisar o processo. É uma atividade técnica, né? Existem consultorias especializadas e muitas boas consultorias aqui na nossa região voltadas para a formação de liderança, RH e tudo mais, né? Quando a gente identifica algum ponto, né, e eu faço questão de dizer que a nossa análise ela é técnica do processo e não comportamental ou de desempenho, né? Mas naturalmente isso acontece e as pessoas passam a enxergar. Eu já tive um projeto na área comercial, a gente começou a desenvolver, né, um mapeamento do processo, identificamos, a gente faz um diagnóstico inicial, né? E aí levantamos, a pessoa usava 13 ferramentas para fazer uma venda de um contrato de um ano de R$1.200. Ela usava 13 ferramentas. Caraca. Cara, eu acho que foi o projeto que eu mais me assustei com relação ao uso de recursos. Software, planilha de Excel. Planilha de Excel, caderno, papel, agenda, CRM, sites diversos e tudo mais. Aí começamos a mapear o processo. Pô. Né? Mudamos todo o processo, botamos tecnologia apropriada, tá? Botamos CRM apropriado com automação e tudo mais. Tá? A pessoa olhou para aquilo e disse: cara, desculpa, eu não consigo. Tá, mas como assim? Eu não consigo, não entendi o mecanismo, não me adaptei com essa ferramenta. Ela não quis mudar. Ela não quis mudar. Aí ela pediu para sair. Não, aí... Ela pediu para sair. Tá, mas isso é natural, às vezes vai acontecer. Da mesma forma que, por mais que ela quisesse ficar ali, a empresa ia olhar para ela e ia dizer o seguinte: peraí, nós temos tecnologia e nós temos processo. Tá. O outro tripé do triângulo, né, que são pessoas, não está performando. Então a própria empresa já começa a enxergar, identificar que aquele profissional não é competente e não consegue entregar aquilo que ela precisa. Agora, como é que você sabe? Quando eu falo você como consultora, você dentro da empresa, independente do papel que você está exercendo, como é que você sabe o quanto você pode cobrar ou sugerir que um dono de organização cobre de alguém? Até onde ele pode ir com cada pessoa? Cara, a partir do momento que essa regra está definida, né, a partir dos indicadores de desempenho. Tá. Mas daí como então, é que o cara que não tem indicador vai ter que criar? Não cobra nada. Aí ele está num oceano empurrando, deixando o vento levar ele. Tá. A partir do momento que ele tem uma estratégia definida, né, dessa estratégia tem os OKRs, que são os objetivos e indicadores chaves, né? Desses indicadores você consegue buscar, né, dentro dos processos, o resultado para atingir esses indicadores. Por diversas vezes, mano, eu participei de empresas e projetos também de mapeamento de processos e de planejamento estratégico que eles não se conversavam. O processo conduzia para um resultado e o planejamento estratégico queria outro. Ou seja, o papel estava lindão. Desculpa, lindo, maravilhoso. Imagina só, né? Nós queremos ir para Florianópolis, mas o nosso carro está indo para Porto Alegre. Entendeu? Então não faz sentido. Então, assim, o planejamento estratégico com os processos, eles têm que estar alinhados. E aí, respondendo a tua pergunta, né? A partir do momento em que o colaborador sabe onde ele tem que chegar, qual o resultado que ele tem que entregar, e aí por isso que a gente tem indicadores, descrição de cargo, tem a documentação do processo,
Isso tudo são subsídios para orientar a empresa e até mesmo para qualificar o profissional. Piero, já me ligaram. Piero, preciso que tu faça um treinamento com as pessoas aqui. Tá. Treinamento no quê? Não sei, em liderança ou em desempenho e tal. Tá, mas e os teus processos, documentação? Não tem. Então desculpa, cara, não consigo te ajudar nessa. Tá? Não tem um esclarecimento sobre as coisas. Exatamente, né, mano? A partir do momento que a gente combina com os chineses, né? As coisas têm que acontecer. Tem uma frase, acho que do Drucker, né? Que o que não é medido não é gerenciado, né? Exatamente. E tem uma variação dessa frase que eu acho maravilhosa, mas é muito complexa, né? Quem não mede, não sei o quê. Mas essa, eu acho que a essência da frase é essa, né? Exatamente, essa é a essência, né? A partir do momento em que o planejamento está definido, às vezes o planejamento é a meta do mês. Né? Não precisa ter escrever uma bíblia para dizer que é um planejamento, né? Sabe, se o cara acha que escrever planejamento é o cara escrever um livro. Não é isso, né? Exatamente. É ter clareza, né? Tem que ter clareza. Clareza para todo mundo. Ele tem que acordar, tem que chegar na empresa e dizer assim, o que eu tenho que produzir hoje? Onde que eu estou até o momento? Hoje é dia 18, 19, 17, tá? Do mês. Tá. Quanto que eu produzi até agora? Até o quanto falta para eu entregar o meu resultado? Tá. A partir desse momento que a gente tem essa métrica, fica mais fácil orientar e cobrar do colaborador. Até porque, né, senão fica uma bagunça. Cada um faz o que quer, quando quer, como quer. Então, os indicadores, eles vão te dar esse direcionamento. E muitas vezes tem dois tipos de indicador, mano. Indicador de resultado, que é aquele indicador que já aconteceu. Faturamento, devolução, quantidade de peças produzidas. Isso já aconteceu, não tem o que tu fazer. Agora é o seguinte, tem indicador do processo. Quantas propostas eu tenho que enviar? Entendi. Quantos contratos estão pendentes para assinatura? Então, muitas vezes, a empresa não tem essa visão e o ERP, que são os sistemas de tecnologia que elas usam, não dão essa visão. Então, muitas vezes a gente entra na empresa, faz uma análise e para poder melhorar o desempenho do processo. Como não tem uma plataforma, a gente acaba desenvolvendo. Entendi, aí você vai aplicar. Vamos falar disso na volta. Então, o Piero Garcia comigo aqui, num papo sobre processo, gestão, tecnologia. Um abraço pro querido Tony Provenzano. Mano, perfeita essa visão sobre responsabilidade do líder. Aí, ó, Tony fala muito sobre isso, né, cara? Pra mim, bicho, tudo que acontece é culpa do dono e do presidente. O resto, bicho, é balela. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Piero Garcia comigo. É rapidinho, até porque eu tenho que ir pro intervalo, que aqui eu tenho processo. Aqui é o PEC de ouro, meu velho. Se eu não for pro intervalo, o bicho pega aqui. Voltamos aqui no Manos Radio Show, falando de qualidade, de negócio, de business, de consultoria. Ele tá aqui comigo, o consultor Piero Garcia, né, especialista em gestão de processos. Né? É um papo meio louco, cara, mas Piero, entende esse papo, o cara que tem dor. E todo empresário tem uma dor para resolver? Não só o empresário, né? Até mesmo o próprio colaborador, ele tem mais dor que o próprio empresário. Porque o empresário ele tem uma visão mais genérica da operação, uma visão mais estratégica do negócio. Aquilo que acontece no dia a dia, no detalhe da operação, ele não conhece. Não tem como ele conhecer. Até porque não é papel dele conhecer. E aí muitas vezes a informação não chega porque o colaborador, na vontade, né? E na responsabilidade de entregar o seu resultado, ele mesmo corrige, ele mesmo faz. Mas aí todo dia ele toma um comprimido para dor de cabeça. Todo dia ele corrige um problema operacional, sabe? Só que durante o mês ele não consegue contabilizar quantos erros teve ou quantos comprimidos ele tomou, né? Durante o período. E aí gera desperdício, gera retrabalho, gera conflitos internos, né? Gera desgastes, né? Desculpa a expressão, mas encheções de saco. Piero, mas eu trabalhei numa organização há bastante tempo e nós começamos a medir não conformidade. Estava falando sobre não conformidade. A gente começou a medir desperdício de produção. Não era medido, né? O chefe acreditava lá que era 0,5%, porque falavam para ele que era 0,5%. De repente eu apresentei um relatório que tinha 7% de desperdício. De 0,5 para 7. Bastante de coisa. 0,5 para 1 já. Tá, beleza. Agora de 0,5 para 7. Isso era algumas dezenas de milhares de reais na época, muito dinheiro. Eu quase fui demitido por apresentar o relatório para ele. Como se eu fosse o culpado do desperdício dele e da falta de visão dele. Isso acontece, cara? Muito, muito. O empresário tem uma visão
distorcida da realidade do que acontece na empresa. E se tu não tens um processo transparente, se não tens indicadores de desempenho confiáveis, né, coleta dessas informações, isso fica mais difícil tu mensurar, né? Tinha uma empresa que eu atendia que faz um determinado produto lá que não tem como retrabalhar, que trabalha com resina, com pó, catalisador e tal. Então secou, estragou. Cara, não tinha controle. Começamos a controlar. Primeiro mês deu 35% de retrabalho, de desperdício, na verdade. Era de descarte. 35%. Tá maluco, cara. Eu chamei o dono da empresa e falei, cara, tu vai me desculpar, mas tu não tem margem para sustentar a tua operação de pé. Tu tá maluco, cara. E suportar 35% de descarte. O que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Ali, dito e feito. A gente trouxe uma pessoa específica, a melhor pessoa que tinha da linha de produção para botar no controle de qualidade. Começamos a controlar, ela ficava responsável por inspecionar toda a linha de produção, né? E no final ela fazia a contabilização dos defeitos e tal. A gente começou a trabalhar em cima disso, né? Em 3 meses nós baixamos para 5%. Eu encerrei o projeto lá com um número de entre 2,5% a 3%. Que é um número aceitável da administração, né? 2,5%, 3% você aceita, né? Para um tipo de produto que não, esse produto em específico, ele não tem como retrabalhar, porque ele secou, ele vira uma pedra, tá? Era descartável e a gente entendeu, como não tem um parâmetro, né? Bota no custo e beleza, né? 2%, a quebra entra no custo, fechou. Aí começou a aparecer dinheiro no caixa da empresa. Caraca, velho. Agora sim, mas aí você coloca alguém controlar a qualidade, controlar processo, essa pessoa vai ser odiada. Sim. Mano, eu na primeira empresa que eu trabalhei lá em 2002, eu era o chato da qualidade. Não, é sempre o chato. Sim. O cara da qualidade é o chato. Cara, eu nunca passei por uma situação tão constrangedora de tu chegar na produção, tinha lá 5, 6 pessoas conversando, tu chegar na roda espalhar. Eu era o espalha-bolo. Por quê? Porque eu era o chato da qualidade, porque eu cobrava preenchimento de documentação, de relatórios, da tratativa da não conformidade, da tratativa de reclamação de cliente, né? A ficha técnica não estava adequada com o custo do produto, então eu fazia todos esses controles. E aí, cara, tu começa a pedir pra pessoa fazer, a pessoa, até então não fazia. Ninguém nunca me pediu, vai vir encher o meu saco. Nessa mesma empresa eu cheguei... Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 22. Pois é, um guri enchendo o meu saco, entrou aqui agora, pô. E teve uma situação nessa mesma empresa, mano, que eu cheguei lá pra conversar com um senhor e tal, ele assim, quantos anos tu tem? 22, gente. Ele assim, cara, eu tenho mais tempo de empresa do que tu de vida, tu acha que tu vai ensinar como eu tenho que fazer? Tá. Eu falei assim, não é questão de ensinar, é questão que o resultado do seu trabalho precisa ser documentado aqui pra gente contabilizar e pra mostrar que você tá trabalhando bem. Nunca fiz isso, né? Eu nunca fiz isso, por que eu vou fazer agora? Porque a direção tá pedindo, por isso. Foi um trabalho. Mas depois viramos amigos e tal, e depois a gente... Mas geralmente as pessoas que mais te enfrentam depois são as que mais te respeitam, né? Tem isso também, né? Tem, até porque assim, as pessoas passam a entender qual é a responsabilidade delas, né? E não adianta a gente cobrar uma posição, né, uma postura, uma atividade e não mostrar o resultado disso. Então, as cobranças ou os formulários que são preenchidos durante o processo, né, durante a fabricação ou durante a operação em si, ela precisa gerar relatórios, precisa gerar estatísticas. Então, é muito comum, né, a certificação ISO 9000, né, ter números. Relatórios, estatísticas, né, para poder fazer gerenciamento. Versões de documento. Jesus amado, cara. Olha aqui, o Tony Provenzano, tenho certeza que concorda comigo. Meu pai dizia que no mundo militar você não pode dar uma ordem se você não tem certeza se essa ordem pode ser cumprida. Com certeza isso vale para as empresas. Também. Vale muito. Vale muito. Né? Tanto que essas ordens ou essas determinações, elas têm que estar conectadas com algo, com algum princípio, algum objetivo, alguma estratégia, porque não adianta atirar para qualquer canto e não saber onde é que está o alvo, né? Então, a operação da empresa, ela tem que ter um foco principal, né? Então, por isso que a gente tem planejamento estratégico, tem posicionamento de marca, né? Tem uma série de outras culturas, né? Com outros princípios dentro da organização, que tudo tem que convergir pro mesmo lado. E a partir do momento que a gente estipula uma meta, né? Uma ordem, venda R$1 milhão de hoje até final do mês. Pô, mas a empresa no ano não fatura 1 milhão. Então é impossível, a gente já sabe que não vai acontecer. Então desmotiva o colaborador e essa é uma ordem que não é possível ser cumprida. A ideia de inventar metas inalcançáveis, né? Essa coisa, isso aí eu já vi muito amigo meu empresário que
alucina no próprio mundo, cara. Porque o papel aceita tudo, né, mano? Pô, é tão bonito. Fica fácil, né? Então pega um papel em branco, escreva ali um número e acho que eu vou fazer milagre em cima disso. Só que ele esquece, né, do princípio básico da gestão, né? Pessoas, processos e tecnologia. Né? O modelo de gestão sempre vem de cima, cara. O exemplo sempre vem de cima, não tem jeito. E a cultura da empresa, ela influencia muito nesses resultados, né? Então não adianta você pegar uma empresa estritamente técnica, os donos serem técnicos, engenheiros de formação e especialistas na área técnica e achar que vai ter um ambiente mais descontraído, né? Mais não vai, né, cara? Não vai, é muito distante uma realidade da outra. Tá? É muito distante. Mas existe uma miopia muito grande no mercado por parte dos empresários, né? Justamente por muitas informações ainda estarem obscuras. Tá, na verdade a pessoa realmente não mede, não controla e às vezes não quer nem que seja algumas coisas controladas, né? Exatamente. Tem isso também, né? Tem. Deixa isso aí quietinho ali, não me incomoda. Deixa aí, não me incomoda, eu não tô afim de mexer nisso aí. E parece que o problema não existe, né? Só que, cara, todo problema dentro de uma empresa que você não resolve, ele te assombra muito maior depois. Sim, porque quando ele se torna assunto de pauta, é porque o assunto ele ficou muito grande, ficou muito evidente, né? Então, num primeiro momento é um foco, é venda, então todo mundo vira para venda. Tem que vender. Aí vendeu, aí chegou no número aceitável. Não, agora é desperdício. Então, trabalho e desperdício, esquece a venda, trabalho e desperdício. Então, ela fica numa gangorra aí. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E aí, isso para dentro da equipe, o cara fica perdido, porque ele não sabe para onde ele está indo. Porque cada período, ou cada mês, ou cada momento é uma determinação nova. Ô Piero, e quando o empresário, eu já vi isso muito acontecer, né? Ele tem lá 100 problemas para resolver, vamos pegar um Pareto da vida, né? E ele não escolhe resolver os 20 que realmente dão maior prejuízo para ele, e ele quer focar nos problemas que ele considera mais importante, porque estes problemas mexem mais com ele. Isso acontece muito, cara. Muito. Isso aqui pra mim é importante. Aí você vai ver assim, cara, não aperta merda nenhuma isso aí, sabe? É muito importante porque muitas vezes a gente olha para aquela lista de problemas e a gente tenta resolver os mais fáceis primeiros, né? Então, às vezes os mais fáceis eles vão dar menos impactos na operação ou gerar menos desperdício ou mais lucro e tal. Então, isso acaba impactando, né, ou influenciando na tomada de decisão, de fato. E aí entra as ferramentas da qualidade, mano, que servem justamente para priorizar quais as ações a serem tomadas. Então, para cada momento e cada situação, a gente tem uma ferramenta. Ferramenta, né, ela não vai resolver o problema, mas ela vai te ajudar. A mesma coisa, se tu quiser fazer um buraco no jardim da tua casa, tu pode pegar uma colher de pedreiro, pode pegar uma enxada ou pode pegar um bobcat, sabe? A ferramenta ela vai te ajudar no desempenho. Então, a tabela Gucci, por exemplo, é uma tabela que vai te ajudar a priorizar, né, quais são os principais ou os primeiros assuntos a serem abordados. E muitas vezes as empresas não conhecem, né? Por diversas vezes eu ministro cursos na SIC sobre ferramentas da qualidade e muitas vezes as pessoas não conhecem. Uma ferramenta que já existe há muitos anos, né? Fácil de utilizar, dá um resultado significativo na priorização dos problemas e as pessoas não conhecem. Agora, tem uma máxima também que eu sei que existe dentro das empresas, que são conversas difíceis, soluções fáceis. Só que muitas vezes as conversas difíceis são evitadas. São. Né? As pessoas não querem se indispor, né? E outra coisa que eu sinto muito empresário, né, cara? Muitos empresários não querem se indispor e não querem ter conversas complexas. Isso, você se depara com isso também? Cara, é diário, assim. Tem uma empresa que eu atendo, várias empresas que já passaram por isso, e eu digo para eles sempre: reunião semanal de planejamento. Segunda de manhã, segunda de tarde, chama as principais cabeças, as lideranças, e orienta a semana. O que está fazendo? Quais são as dores encontradas? Quais são os problemas? O que vai resolver? O que não vai fazer? As pessoas não conseguem. Pois é, porque não deu. Cara, por que não deu? Cuidar do teu negócio, gerenciar o teu negócio, tem outras coisas mais importantes do que isso, liderar e cuidar das pessoas, né? Então acaba tendo esse momento que as pessoas fogem dessa conversa. Por quê, mano? Porque nós brasileiros, nós não aceitamos o não. E nós achamos que o não é pessoal, é pra mim o não, é da pessoa, mas não é na pessoa, é do trabalho.
é do desempenho, né? Eu estou executando uma atividade que vai gerar benefício para a empresa. E a empresa ela tem um objetivo que precisa ser atingido. Como esse objetivo não existe, né? Esse objetivo, essa definição não existe, acaba passando para a pessoalidade. A partir do momento que tu tens uma meta de venda aqui na rádio, a direção vai te cobrar esse número, né? E tu vai cobrar da equipe comercial esse número. E é uma escada. Uma escadinha. Mas assim, as pessoas precisam saber onde é que ela tem que chegar. Ela tem que saber que ela tem que sair de Criciúma e ir para o direcionamento ir para Florianópolis, ela tem que ir para Florianópolis. Então ela tem que sair no dia 0, no dia 1 e vender X mil reais naquele período. Vai chegar lá no final do mês, não vendeu, eu vou chegar no vendedor e dizer, cara, olha só, tá aqui, né? Tá aqui, e aí, vamos fazer o quê? Tá aqui o teu número, né? É claro, né? É claro o negócio. E aí, mano, isso se torna transparente e sai dessa pessoalidade. Não é o Piero, não é o mano, não é o gerente ou o empresário que é o chato. Mas isso é cultural, é cultural, cara. É cultural. Esse relacionamento interpessoal, a intimidade demais, você acha que é um problema pro brasileiro? A intimidade demais afeta, que muitas vezes, né, a empresa começou pequenininha e aí os dois trabalhavam juntos numa outra empresa, um fundou a empresa, chamou o outro, fazia o churrasco e tudo mais. Eu tenho participado de diversos grupos de consultores, né, e a gente vê que fora estado de São Paulo, Brasília, Espírito Santo, onde tem colegas aí que estão atuando, e a gente troca figurinhas e a realidade lá é bem diferente. É outro mundo. É outro mundo. A gente acha que é outra realidade. Pedro, a gente vive num país, cara, se eu te convidar para ir na minha casa e você não for, né, eu já acho que você me odeia. Né? Quer dizer, lá fora, beleza, cara, você tem direito de não ir e tá tudo certo, né? Mas o Brasil não, né? O Brasil, Deus me livre, se eu te convidar, você falar que não, você vai dizer, não, mas peraí, tem alguma coisa nele, o cara não gosta de mim. É o carisma brasileiro, né? Tem isso. Então né, a gente convive e vê essa relação direta e acha que tá tudo certo. O Maxwell Mazuco tá te mandando um abração aqui. Grande Max, abraço, querido. Um grande abraço pra ele, obrigado. O Miguelzinho Mastella do Queens aqui, um abraço, meu velho, tá ouvindo também. Ô Piero, quais são os grandes, na tua opinião, né, por tudo que você viu na consultoria, quais os maiores erros, né, a listinha, os top 5, os top 3 aí, que mais aparecem e atrapalham as organizações? O primeiro, mano, é falta de clareza na cultura e na estratégia organizacional. Se tu não sabe para onde ir, Alice no País das Maravilhas. Se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, então tá tudo válido. Então, estratégia e cultura organizacional, né? Segundo, indicador de desempenho, né? Precisa saber se tu estás atingindo o número ou não. Terceiro, processos. Por que processos? Porque com base no processo e na documentação dos processos é que você vai conseguir qualificar a equipe. Então a equipe ela precisa ser competente para executar os processos que foram definidos pela empresa. E não é porque a empresa A é concorrente da empresa B que as coisas que acontecem na A vão acontecer na B. E eu já vi situações, mano, do profissional sair da empresa A, excelente profissional com excelentes números, ir para a empresa B e não performar. Por quê? Porque as regras de negócio são diferentes, os processos são diferentes, a cultura é diferente. E aí acabou matando o profissional. O cara que era reconhecido no mercado como um baita de um profissional, de repente esfriou. Então, apagou. Aqui, você colocou cultura organizacional, indicadores de desempenho, os processos bem definidos. Depois capacitação a equipe, técnica, né? Equipe de uma forma geral. Tá, eu tô anotando aqui. Pode anotar. Tô pegando letra porque eu tô ganhando consultoria de graça. Capacitação, RH, vai botar um aqui, capacitação profissional. E o quinto? Põe RH e tecnologia. Tecnologia. Tá. Porque pensa o seguinte, mano, fazendo um triângulo, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, assim, as pessoas, elas têm que ser competentes para executar os processos. Tá? E a tecnologia, os recursos necessários, eles têm que estar disponíveis para as pessoas e capazes de suportar a demanda do processo. É um erro muito grande que acontece nas empresas, elas contratarem tecnologia por funcionalidade da tecnologia. Eu vou contratar um CRM porque ele é o mais famoso. Cara, mas ele atende a tua necessidade? Muitas vezes não. E aí a empresa faz um baita do investimento,
implanta, às vezes passa por customização, já botou um monte de dinheiro naquela brincadeira, e quando tu olha no processo, não serve, não funciona, não performa. Eu vivenciei isso dentro de um projeto de uma grande empresa aqui na região, botaram muito dinheiro no CRM. E quando você fala dinheiro no CRM, é muito, né? É muito dinheiro, né? E aí, o que fizeram? A gente fez o processo inverso, né? Eles fizeram o processo inverso e eu entrei na metade do projeto. Eles contrataram a ferramenta e eu entrei para mapear o processo. Tá? Só que depois que o leite está derramado, não tem muito o que fazer. Tu tem que limpar e botar outro leite para ferver, né? Nós mapeamos o processo, identificamos que a operação precisava de algumas informações, alguns controles de acompanhamento lá do pós-venda, né? Tinha um CRM de pós-venda. E a ferramenta não disponibilizava aquilo. Ou seja, o básico que vocês queriam resolver, na verdade você não identificou primeiro o que você queria, né? Exatamente. E aí nós chamamos a empresa, gente, eu preciso dessa funcionalidade. Não dá para fazer. Para desenvolver, começa o papo do CRM. Comecei. Aí, então, assim, são exemplos assim, mano, e são vários outros exemplos que muitas vezes a empresa contrata a ferramenta sem conhecer o próprio processo. E aí aquele remédio não vai curar a tua doença. Olha aqui, tem muita empresa na região aqui, não cite nomes, por favor, que contratam grandes CRMs por status. Sim. Não precisa nem dizer, né? Além do status, né? Só pra dizer que tem. Olha, eu uso esse CRM, cara, que é o inferno, cara. E eu vejo mais assim, mano. Não é só pelo status, mas, o mano é diretor comercial de uma rádio, ele usa lá CRM X. Se ele usa, eu também vou usar. Então, sim, se ele tá usando, porque vai servir para mim também. Cara, tu não sabe a operação de como funciona a atividade lá dentro. Então, assim, teve um projeto que eu participei, que a gente fez toda a reestruturação do processo de compras, né, e precisava ganhar velocidade. Cara, foram quase 400 horas de reuniões com empresas, com fornecedores de software de compras, né? Mapeamos todo o processo, fizemos todo um passo a passo direitinho. Teve orçamento de 1,2 milhões, né, que a empresa apresentou de implantação, e mais 150 mil a cada 3 meses, né? E teve uma outra ferramenta que foi 13 mil reais de implantação e mensalidade de 600 pila. Adivinha qual que rodou melhor no nosso processo? A mais barata. A mais barata. E aqui de Criciúma. Que resolveu. Resolveu. Aqui em Criciúma nós temos muitas empresas de tecnologia com soluções fantásticas. Muitas tecnologias. E aí a gente acaba olhando para fora, da empresa, o software tal. Mas cada diretor, cada empresa toma a sua decisão, né? Eu sou de casa, muitas vezes. Mas o que eu posso te dizer assim, mano, identificando a sequência lógica das atividades, os recursos necessários que tu precisa, a gente é mais assertivo no software. Bom, Pierão, não dá tempo para muito mais coisa, quero te agradecer, né? Tem Instagram, pessoal? Manda lá. Piero Garcia Consultoria, Instagram, e LinkedIn Piero Garcia. Me diz uma coisa, eu quero que resumidamente, né, você diga pro empresário que está nos ouvindo no que você consegue ajudar ele. Claramente, ele ouviu tudo isso, ele achou, e a cabeça dele tá explodindo agora, porque ele acha que nada do que ele tá fazendo tá certo. Aonde é que você vai atuar na empresa dele? Onde é que você vai ajudar ele? Vou tirar ele do caos. Tirar ele do caos. Ajudar ele... Vou ajudar ele a organizar o processo, organizar o fluxo de trabalho, né? Deixar claro o que cada colaborador tem que fazer, definir essas responsabilidades, conseguir apontar o desempenho de cada um deles através dos indicadores de desempenho, para poder atender as estratégias e os números que a empresa precisa. Ou seja, primeiro de tudo é clareza, né? Clareza, para onde você quer ir, os objetivos. Aí tem a história daquela palavra que é bonita, que é o propósito. Acho tão bonito isso aí também, quando você bota isso na missão, na visão. Acho tão lindo isso aí. É bonito, mas na hora na plaquinha. Na plaquinha, né? Mas a hora que abre a porta da empresa, tem que produzir. E se o processo não está alinhado, se as pessoas não sabem o que elas têm que fazer, se o requisito de entrada, né, das atividades elas estejam definidas, aí vira caos. Você já demitiu o cliente, pô? Falou, assim, meu velho, deu para você. Alguns. Né? Não, eu não consigo. Você falou, eu não consigo te atender. Eu não consigo. E obviamente, né, já tive contratos rescindidos, né? Por expectativas diferentes. Expectativas diferentes, né? A empresa não tinha condições de tocar um projeto, né? Por falta de entendimento do que é a propósito, mas faz parte do negócio, né, mano? A gente vende e é comprado, e muitas vezes acaba tendo
desistências no meio do caminho. Faz parte do jogo. Meu irmão, prazeraço de receber. Piero Garcia comigo aqui, consultor em gestão de processo. A gente nem falou de ISO 9000, né? Que é outra coisa, né? Meu Deus, e tem mais um outro programa só para falar de inteligência artificial. Mais isso. Não, você vai voltar aqui pra gente falar de ISO, de inteligência, vamos misturar tudo, combinado? Bora, combinado. Obrigado. Beleza, mano. Obrigado, Piero. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, controlando nossos processos, somos todos humanos. A música